forma como eu voto não costuma agradar muito o governo, imagino eu que não, né? Então eu tenho essas emendas impositivas, que é o que todos os deputados têm. Então nossa função é tentar fazer aquilo que é importante, significativo. Como eu tenho uma votação no estado inteiro, a gente busca atender, né, minimamente no lugar, do meu lugar, que é o lugar da educação, da escola, então vamos fazer, né? É uma obrigação nossa também. Mas eu estou aqui também para deixar aí o nosso mandato à disposição de vocês, né? A gente lá na Assembleia tem buscado cumprir uma tarefa de defesa das escolas, da categoria. Eu acho a nossa categoria muito invisibilizada, né? Então, a gente busca, através das ações na Assembleia, quebrar essa dinâmica, né? Acho que muita gente manda na educação, muito memorando cai na cabeça da gente e pouca gente pergunta pra gente. E eu acho que muita coisa na educação se resolveria perguntando para quem está na escola, para quem está no dia a dia, mas não é assim que está acontecendo. Então, o que a gente busca fazer é esse lugar de representatividade, de fala, de protesto, né? Às vezes o protesto ele é necessário, importante. Então a gente tem feito isso lá na Assembleia cotidianamente. Vocês sabem que eu estou na Comissão de Educação, e aí a gente tem tentado fazer desse lugar da Comissão de Educação esse lugar de voz, muitas vezes de protesto, de também celebração. Tem muita coisa boa que acontece na escola, muita coisa boa que vocês fazem, quem está dentro da escola. E aí a gente tem algumas batalhas, né? Eu não sei se as meninas, as ASBs estão aqui conosco, né? A gente fez uma batalha importante esse ano, porque todos os anos as meninas ficam mais de, sei lá, 3, 4, 5 meses recebendo menos de salário mínimo. A gente tem batido nisso há um tempo. Esse ano, de vez em quando, aparecem umas frestas, sabe? Uma janelinha aberta. E esse ano foi essa oportunidade. A gente fez um trabalho sobre a questão do salário mínimo, que elas recebem menos de salário mínimo boa parte do ano. E aí a gente conseguiu avançar e hoje a legislação, a gente conseguiu aprovar uma lei estadual proibindo o Estado de praticar salário inferior ao mínimo. Tem momentos que a gente luta pelo mínimo, né? A gente faz toda a luta que é necessária. E sempre foi outra pauta positiva que a gente conseguiu avançar, apesar, né, das mudanças que eu fui contra, votei contra, porque aumentou, né? Quem está em IPSENG aumentou, mas a gente conseguiu ampliar um direito importante, que é manter o IPSENG quando aposenta pelo INSS. Não sei quantos aqui são contratados, tem contratados aqui? Isso engloba, então, todos que são contratados, né? Às vezes você tem uma vida de contratação temporária, o IPSENG, ele é importante, né, para várias questões, e aí a gente conseguiu manter o IPSENG depois que aposenta pelo INSS. Recentemente a gente teve uma vitória, eu acho que foi uma vitória importante, foi a questão do Mãos Dadas, né? Tem um projeto do governo do estado, né? O governo quer entregar o ensino fundamental para os municípios, o ensino médio para as OS, e aí a gente tem batalhado muito contra o Mãos Dadas desde 2020, porque municipalização pode acontecer. Mas o que estava acontecendo não era uma simples municipalização, era um desmonte da rede estadual. Mais de 50% das matrículas, aqui vocês têm ensino fundamental, eu não consegui perguntar tudo. Bom, mas mais de 50% das matrículas do estado estão no ensino fundamental, anos iniciais e finais. Então você ia desestruturando uma rede toda. E o impacto fica para quem ficar também, né? Fica para quem ficar. Na rede estadual. Então, esse ano o governo acelerou muito com esse projeto e a gente conseguiu suspendê-lo, né? Por várias irregularidades que estão sendo praticadas. Então, é dessa semana a decisão do TCF, uma representação minha, Tribunal de Contas do Estado, uma medida cautelar suspendendo. Eu acho isso importante para toda a rede, não só para quem tem ensino fundamental, porque era uma desestruturação da rede estadual que estava acontecendo. E o somar, né? Somar a gente não conseguiu ainda ter o impacto do que era, porque ele começou como um projeto piloto em 3 escolas da região metropolitana, que era a entrega da escola, gestão pedagógica e administrativa, contratação de pessoal, inclusive, passaria a ser feito por OS, organizações sociais. Então, o governo ano passado lançou um edital ampliando esse programa para todas as escolas, poderiam ser, e já estava na fase de entregar as escolas para essas OS. E nós conseguimos impedir, o Estado está proibido, por uma decisão também
cautelar, a meu pedido lá no Tribunal de Contas, impedindo isso, impedindo essa transferência de gestão, né, pedagógica, administrativa, contratação de pessoal. E essas OS, elas passam a fazer um esquema muito ruim de precarização das condições de trabalho, de não cumprimento das questões trabalhistas mínimas, né? A gente não sabe o que é porque não chegou perto da gente, né? Não chegou perto da gente porque era um projeto piloto lá em região metropolitana de BH, mas chegaria, né? Não fosse esse processo de resistência. E eu acho, inclusive, que muito em função dessa derrota do SOMAR, é que veio o programa de escolas cívico-militares, né? Vocês estão na lista, né? Eu perguntei. Eu acho que vale a pena fazer um bom debate. Eu não vou me estender, todo mundo sabe a minha posição sobre isso. Eu acho que vale a pena, antes de uma decisão, fazer um bom debate. O que eu critiquei foi curto tempo, né, gente? O que vocês estão fazendo agora? Não tem diário, não tem fechamento de classe, não tem festa junina, não tem tanta coisa para fechar o semestre. E aí cai na cabeça da escola ela ter que decidir, né, em 15 dias, né, que é praticamente isso, não sei nem quantos dias letivos dá até o dia 18, dia 18 é só festa junina. Né? Aí às vezes divide o coletivo da escola, né, às vezes uns querem, outros não querem, aí às vezes esgarça as relações internas da escola. Né, a comunidade escolar, que informações a comunidade escolar vai ter para decidir. Muitos pais confundem com o Colégio Tiradentes, né, que é outro sistema, que é outra coisa, que não será o que será feito nesse programa de escolas cívico-militares. Né? Então, assim, a minha crítica, primeiro, é de método mesmo. Né? Poxa, como é que joga as escolas para terem que chamar assembleias assim? Né? Tudo a gente reflete, tem tempo, né? É preciso um debate mínimo, né? Condições mínimas de conhecimento. Né? Não é um programa que existia em consistência aqui em Minas Gerais, né? E é um programa que não existe nacionalmente mais, né? É um programa que está tendo sua constitucionalidade questionada no STF, em vários estados, né? Porque nosso sistema hoje é nacional. Imagina se cada estado construir o seu próprio sistema. Não é assim. O Brasil não é assim. Né? A Constituição determina de quem é a competência para organizar privativamente o sistema de educação. E a competência privativa é da União. Não é de cada estado, não é de cada município. Então, assim, você vai decidir por alguma coisa que amanhã o STF diz que é inconstitucional. Né? E uma das questões da inconstitucionalidade é a regra que está na Constituição. Quem organiza o sistema? É a União, não é o Estado, não é o município, é a União. Né? O Estado não pode inovar, não pode criar, né? A esse ponto. Então, e na próxima quinta-feira, o Sindiúte tem uma mobilização importante, já definida, né? Acho que talvez depois vocês pudessem falar, isso seria importante. O Sindiúte está me acompanhando na visita, eles são muito generosos. Generosos, nós somos parceiros, né? Além da generosidade tem a parceria. E aí nós vamos fazer uma audiência na Assembleia para puxar um debate mínimo, né, a respeito, porque no mínimo a gente tem que fazer um bom debate a respeito. 20% da rede, gente, pode ir para um programa, né, e vem pessoas externas que recebem 10 vezes mais que uma professora. Então é uma contradição enorme. No início do ano eu tentei por um mês avançar com um projeto que eu tenho lá na Assembleia para incorporar a gratificação dos diretores de escola para fins de aposentadoria, porque eles perdem quando aposentam. Por um mês o governo não deixou que o projeto fosse aprovado. Quer dizer, aí não deixa a incorporação de uma gratificação para aposentadoria, nem muda nada no seu salário agora, né? É um direito que você levaria para aposentadoria, e de repente apresenta uma dinâmica em que você vai ter 4 pessoas alheias ao seu corpo, né, de trabalhadores, que recebe 10 vezes mais que a professora e que vai ter uma gratificação de 30%. E a gente não sabe de onde vai sair esse dinheiro. Ou seja, eu acho que vale a pena a reflexão. Né? A minha função não é falar sobre isso aqui, mas no mínimo, no lugar que nós estamos, que é a escola, vale a pena a reflexão, né? Antes das tomadas de decisões. E das ASBs também, eu tenho um projeto de lei sobre insalubridade. Eu mudei de escola cívico-militar para insalubridade, né? A rapidez das professoras alfabetizadoras. A gente tem que aproveitar um pouco o tempo, a atenção das pessoas, dos meninos, para aproveitar a audiência. Mas a gente tem um projeto sobre autorizar o Estado a pagar insalubridade para vocês,
e 40%, eu fiz essa proposta depois que o TST em Brasília decidiu que a função que vocês exercem tem direito, e aí a gente está nessa batalha também. Né? Então, assim, a gente tem proposições, a gente tem resistências, né? Eu acho que o nosso maior desafio é sempre essa virada de chave para dizer qual é a nossa pauta, né? Enquanto categoria, porque a gente está sempre reagindo à pauta, né, que o governo traz. Isso, quando a gente fica só reagindo, a gente às vezes se esquece de dizer o que nós queremos enquanto categoria, o que é importante para a gente, né? Tem um projeto de lei que eu também estou batalhando para que ele comece, né, a andar dentro da Assembleia, que é sobre a promoção por escolaridade. Você começa a trabalhar efetivo, você demora 25, 30 anos para receber por toda a sua formação. Não tem condição. Outro dia eu perguntei para o secretário, que ele anunciou, nossa, o Trilhas do Futuro agora tem mestrado. Eu falei, secretário, mas você não está com seus professores de mestrado, né? É ótimo. Eles vão usar o conhecimento do mestrado na sala de aula, porque você não guarda para usar depois que você passa a receber. Então, é ótimo o anúncio, mas você valoriza seus profissionais pelo mestrado, né? Pelo doutorado, né? Enfim, eu tenho um projeto de lei sobre a promoção automática, que a gente batalha muito para sair da Assembleia, sair da Assembleia, sair da Assembleia, ser aprovado. Ou seja, a gente vai tentando pautas positivas, porque a gente também precisa dizer o que a gente quer, né? E resistir àquelas pautas que não nos interessam, né? Então a gente fez um trabalho sobre esse esquema de privatização, um trabalho sobre esse esquema de municipalização, e vamos fazer em relação a esse programa de escolas cívico-militares, que na minha opinião, ele vem agora, porque 2026 está aí. Então, na minha opinião, ele está relacionado a um calendário eleitoral. Porque esse programa, ele existiu nos 4 anos do governo anterior. Agora, o programa acabou o ano passado. E por que ele volta para a gente com essa força toda? Aí, na minha avaliação, tem a ver com essas polarizações, né, e com essas disputas nacionais que nós vamos viver o ano que vem. O que eu também lamento, porque a escola não pode, a educação não pode ser esse lugar, né? Quando eu defendi contra a privatização das escolas, a gente chegou a aprovar uma lei na Assembleia, proibindo a privatização. O governador vetou e a gente não conseguiu derrubar o veto. Mas o debate que eu fiz com o deputado foi esse. Olha, deputados, ele falava assim, defendia o governo. Vamos experimentar, se não der certo. Mas, deputado, você colocaria seu filho no experimento? Ou a gente experimenta só com o filho dos outros? Né? Então, essa é coisa do experimento, né? E não deu certo, né? Eu recebo denúncias sobre assédio que os meninos sofrem, assédio que os profissionais sofrem, né? É a política do medo. Se você conversa com alguém dessas 3 escolas, a pessoa conversa baixo com você, ela quer denunciar, e eu recebo muitas denúncias de problemas dessas escolas, mas sempre ao final pede o anonimato, né? Como é que uma escola é a política do medo? Porque a gente tem medo de falar, tem medo de se posicionar, tem medo de fazer o debate. Isso não é educação, né? Então, assim, é isso, gente. Se deixar aqui, eu falo até amanhã de manhã, porque eu sou professora. Segundo, porque a minha origem é sindical, e a gente fala isso muito mesmo. E terceiro, que lá na Assembleia, como eu tenho que obstruir os projetos do governo, eu aprendi a falar mais ainda. Então, se deixar, eu vou falando muito tempo. Mas eu estou à disposição de vocês para aquilo que vocês acharem, julgarem, né, relevante, importante. O cartãozinho é para vocês não esquecerem de mim. Mas, brincadeira à parte, tem as redes da gente aí. Eu tenho essa mania de prestação de contas, né, que eu comecei e acho que é importante, porque eu olhava aquele mundo da Assembleia, porque as coisas na Assembleia acontecem enquanto vocês estão trabalhando aqui, né? Enquanto vocês estão porque a vida da classe trabalhadora trabalha, né? E aí as coisas são decididas na Assembleia. E como eu falava com os meninos ali, do terceiro ano, a gente não tem muita cultura de acompanhar parlamento, né? O que o presidente faz, o governador faz, o prefeito faz, a gente acompanha. A mídia dá mais destaque, mas a gente não tem cultura de acompanhar parlamento, que é um grande erro, porque o parlamento decide demais a vida da gente. Não é o meu caso, mas às vezes quando chega uma emenda na escola, chega de alguém que está lá votando tudo contra a gente. Mas a gente fica feliz porque a escola melhorou. E a gente fica com esse recorte positivo, né? Sem a gente linkar com o que está acontecendo, com o que está acontecendo do voto dessa pessoa. E aí, às vezes, acontece mesmo. Eu posso votar contra, porque depois eu compenso
né, com o que eu consigo levar de emendas, né? Por isso que eu comecei comentando, né? Eu só tenho as impositivas mesmo, porque a minha postura na Assembleia é autônoma em relação ao governo do Estado. E eu acho que precisa ser mesmo. Mas quem vincula vai ter, né, melhores, mais a disponibilidade de mais recursos, dessa vez não impositiva. Mas é isso, eu acho que vale a pena acompanhar o parlamento. E aí, por isso, começaram as minhas prestações de conta, que é onde eu coloco nas minhas redes, me colocando à disposição de vocês, para que vocês julgarem que seja necessário, importante, né? A batalha de concurso público a gente está fazendo, essa semana teve uma audiência, cobrando nomeações, porque tem um concurso em andamento, né? Acho que a gente devia pôr um pontinho de alerta na parceria público-privada, que a secretaria, não sei se vocês não estão selecionados agora não, mas o secretário anunciou um programa de parceria público-privada terceirizando a função das auxiliares de serviço no que se refere à limpeza. Então isso é grave, mas é para algumas SREs em alguns municípios. Mas essa é a grande estratégia deles, nunca é para todo mundo. Aí a gente não reage, porque não é com a gente. Quando a privatização começou, eram 3 escolas, lá de Belo Horizonte, está muito longe da vida da gente mesmo, né? Aí a gente não reage. Aí a municipalização é da escola do lado, não é com a gente. E assim vai, né? E assim vai. Como nada é para toda a rede de uma vez, essa parceria público-privada não é para todo mundo. Se eu não estou enganado, não sei se são... Eu não vou falar o número de escolas porque eu não me lembro do anúncio certinho, mas são para algumas SREs. Como não é para a gente não vai focar. E não é culpa da gente mesmo, não. A gente está... As condições de trabalho da gente hoje são sufocantes mesmo. Mas a estratégia é sempre essa, né? A própria programa cívico-militar não é para todo mundo. Das 3.600 escolas, são 720. 728 que terão o direito de demonstrar um interesse. Aí eu estava entendendo do que foi falado com as escolas. A demonstração de interesse não quer dizer nem que acontecerá, porque depende do número de militares de reserva que serão disponibilizados. Aí, ou seja, a gente quebra o pau entre a gente, às vezes esgarça as relações internas, na comunidade, às vezes, idem, porque não é um assunto pacífico, gente. Né? Mas Beatriz, qual que é a solução? Porque eu acho que nesse assunto, eles pegam naquilo que é sagrado para a gente. Nós e comunidade queremos um ambiente mais seguro. Nós e comunidade achamos que precisa ser feito mais. Mas esse mais é isso. Nós aprovamos ano passado, e eu acho que esse é o ponto, sabe, de fragilidade, em que a gente não... Eu conversei ano passado com uma professora de uma escola que aderiu. Beatriz, eu defendi, eu estou cansada de indisciplina, eu estou cansada dessa violência. Ela me dizia assim, eu vou brigar com a professora? Não está errada, não. É exaustivo, né? As cenas de violência que o professor é submetido e com nenhuma reação, né? Você não tem um Estado que te protege. Mas a gente tem legislação para o Estado cumprir. Sobre mais segurança na escola, a gente aprovou todo dia uma legislação robusta na Assembleia. A questão é, as leis que nós aprovamos, elas não são disponibilizadas para serem cumpridas. Elas não são cumpridas pelos gestores. E aí fica essa falsa sensação de segurança. Porque sobre ter policiamento nas escolas, né? Sobre, inclusive, instrumentos, né? Que, inclusive, eu particularmente sou a favor, mas está aprovado. Tem instrumentos nas próprias escolas sobre mais mecanismos de segurança, que está aprovado. Então, você tem uma lei que o Estado pode disponibilizar o policiamento necessário. Então, se essa lei fosse cumprida, possivelmente essa sensação de insegurança nossa e das nossas comunidades, elas estariam resolvidas. Mas por que ela não é cumprida? E aí, por que você vai chamar 4 militares da reserva? Porque é isso o programa. Não estou querendo diminuir, mas do ponto de vista prático, imediatamente que vai chegar, é isso, né? 4 policiais, mas você poderia ter uma dinâmica de policiamento, que inclusive a Polícia Militar já tem em vários lugares, do policiamento comunitário, da relação da Polícia Militar com a escola, tem o PROERDES, você tem ferramentas. Se você investisse nessas ferramentas,
elas seriam, não tenho dúvida, eficazes. Não tem eficácia nesse programa, porque ele é um programa de disputa muito mais ideológica do que na prática de nos trazer segurança. Mas conversa com aquilo que é mais caro para a gente, que é um ambiente seguro. Né? Então, e aí vocês decidem e pode não ser. Isso eu achei muito estranho. Né? E aí quem vai dar essa resposta para a comunidade que quis e não vai ser? É quem está aqui. Não vem ninguém de fora para conversar com a comunidade, entende? Olha a gravidade, né? Eu vou conversando e eu mesmo vou refletindo comigo mesmo. Você chama a comunidade, explica. A secretaria só vai dizer coisas boas, né? Não vai ter um ponto crítico. A comunidade decide. Mas a gente não decidiu. Cadê? Ah, não, mas era só uma intenção. Não vai ser, não. Sem lei estadual, viu, gente? Esse programa é só um decreto do governador. Não tem legislação estadual, não. Então é só um decreto do governador que pode cair a qualquer momento também. As fragilidades que a gente vai sendo empurrado, né? Olha as fragilidades que a gente vai sendo empurrado. Então tem lei, não tem regra. A regra vai sendo feita... Na Assembleia, eu perco muita coisa. Eu perco a maioria das coisas que eu proponho lá. Mas tem votação. Eu tenho a condição da disputa da proposta, né? Eu tenho a possibilidade da sociedade, inclusive, se mobilizar em torno de alguma pauta, de solicitar que o parlamentar vote de tal forma ou de tal forma, a possibilidade da sociedade sugerir proposições ou mudanças, ou discordar. Agora, um programa que é feito só por decreto, por memorando, você não tem sequer um controle democrático do processo, porque uma coisa é você ter uma lei, que você regulamenta por decreto e por resolução, agora é a vida dos memorandos, ok. Você não tem uma lei que te dá diretriz para você fazer tudo que você precisa fazer. Entende a fragilidade? E muda o decreto. E se de repente decidirem que a gestão pedagógica da escola também será? Não, Beata, pode, é decreto, gente. Tem lei. Não. Qual é a regra? A regra é que quem assina o decreto quiser fazer. Agora, quando começa tudo bem. Mãos dadas foi assim, somar foi assim. Lamentavelmente eu sou expert, né, nos programas do governo, que eu estudo, eu acompanho. Somar foi assim, prometem muita coisa bacana. Depois, as mudanças que vão acontecendo, você perde a capacidade de questioná-las ou de não ser bem assim, porque você já está no programa. Eu acho que valeria algumas reflexões, sabe? Eu acho que, eu comentava que eu acho que os 728 diretores poderiam, em conjunto, de forma coletiva, pedir mais prazo. Por que tem que ser até o dia 18? Por que não pode ser melhor conversado? Por que você não tira um mês, né? Mês de agosto, diálogos com a comunidade. E aí a comunidade decide, porque eu acho que é importante a comunidade decidir sobre a vida da escola mesmo. Mas não nas condições em que estão sendo impostas. Então, eu fui convidada para falar sobre isso, mas a minha imunidade me permite falar sobre quase tudo. Tem que servir para alguma coisa, essa imunidade parlamentar, né? No mínimo para parlamentar, né? No mínimo para falar. Mas eu queria aproveitar e deixar essa reflexão, sabe? Eu sou professora, então eu continuo com a cabeça de professora. Então, eu fico me imaginando, né? Numa escola recebendo essa notícia assim, ó, a reta final. Nós já estamos tudo cansados, adoecidos, custando a respirar para chegar. Não sei, na minha época de escola era assim. Pode ter melhorado, né? Pode estar todo mundo descansado em junto. Né? No meu caso, não era. Né? Então é isso, pessoal. Eu queria deixar isso aí pra gente refletir. No início não tira diretor, não. Não sei como é que vai ser ano que vem, depois da eleição, que aperfeiçoamentos fazem, né? E o que eu achei ruim é que eu li a proposta do governo. Porque nós queremos valores éticos, democráticos. Vocês não fazem isso, não? Precisa ter 4 policiais da reserva dentro da escola para vocês terem uma educação, vocês fazerem uma educação. Vocês estão na sala. Vocês fazerem uma educação com valores democráticos, éticos, porque está escrito no material. Eu estudo, eu leio para poder falar a respeito. Está escrito. Pessoal, mas a escola não está dando conta? Né? A escola não está dando conta que precisa ter o carimbinho, né, de um programa e 4 militares da reserva que vão receber 10, 15 vezes mais.
Eu não consigo nem comparar com o salário das ASBs, né? Não consigo nem com o salário mínimo. Se investisse mais, né, uma dinâmica aqui a partir da escola, eu não tenho dúvida de que melhoraria. E sobre violência contra o professor, a gente tem legislação. Se ela fosse cumprida, se quando uma professora fosse agredida dentro da escola, imediatamente recebesse o apoio do Estado, recebesse um Twitter do governador, recebesse um telefonema do secretário. Nada disso acontece quando uma professora sofre violência dentro da escola, porque eu acompanho os casos de violência. Eu acompanho, faço assessoria, faço as denúncias necessárias, faço orientações. Eu acompanho. Reuni com o Ministério Público outro dia reclamando que eu acho que o Ministério Público poderia atuar melhor no caso das violências contra as professoras que estão acontecendo, que eu encaminho para eles e eles fazem muito pouco, na minha opinião. Eu estou falando aqui que eu falei com o promotor. Então, quer dizer, assim que a gente, quando a gente reage à violência contra alguém, é uma demonstração, vou pegar um exemplo que não tem nada a ver, mas que tem. Nós nos comovemos com a Juliana, lá na Indonésia. Teve uma comoção, teve um pertencimento gigantesco sobre uma mulher ter sido abandonada. Isso gerou mudanças de comportamento. Autoridades se mobilizaram, se organizaram, falaram a respeito. Então você precisa disso, você precisa de reação institucional. É isso que eu quero dizer, reação institucional. Do Brasil cobrar do governo da Indonésia, né? De mudar um decreto. Porque eu já precisei buscar embaixada, buscar informações de pessoas no exterior que suas famílias não conseguem trazer o corpo do ente querido. E a gente sempre era uma porta na cara mesmo, né? Pelas regras. Mudou a regra. Então, quer dizer, quando você tem uma situação, se você tem um envolvimento e mudança de comportamento, você sinaliza para a sociedade. Cada vez que uma professora é agredida dentro do ambiente escolar, não tem movimentação, não tem sinalização, porque normalizou. Aí não pode me dizer que 4 policiais da reserva vão resolver todos os nossos problemas. Mas nós poderíamos ter policiamento maior. Era investir no efetivo da Polícia Militar, gente. O Corpo de Bombeiros está com déficit de 24%. Eu falei isso com o chefe do Corpo de Bombeiros. Eu não sei como é que vocês aceitam esse programa se você não tem pessoal para cumprir suas funções. Falta 24%. Se falta 24% de pessoal, tem gente sua que está trabalhando mais. Falta efetivo da Polícia Militar, falta efetivo da Polícia Civil. Então, se você consegue recompor esses quadros, você oferece, né, uma prestação de serviço maior para a sociedade. O dinheiro que vai fazer esse investimento poderia recompor quadros. E você ter um policial efetivo à disposição, né, na parceria com as escolas. Enfim, gente, como eu disse, se me deixar aqui, eu vou falando, porque vocês estão... vocês estão sendo muito gentis e respeitosos comigo. Em ambiente gentil e respeitoso, a gente se sente mais à vontade, né, para poder conversar também e não falar só o básico. Mas eu queria agradecer a generosidade de ser acolhida. Estou à disposição. Nós vamos produzir, né, informações a respeito desse programa e disponibilizar para que contribua no debate. Eu só acho que na educação a gente não pode fazer as coisas sem debate. Porque se nós fizermos assim, a gente perdeu o nosso lugar. A escola não é isso, né? A escola não é isso, né? E da mesma forma que a gente respeita segurança pública, a gente quer ser respeitado como educação, né? E essa briga é uma briga que a gente, não, na minha opinião, não pode abrir mão dela. Porque se a gente abrir mão dela, fica pior, não fica melhor. Então é isso, diretor. Senão eu vou continuando e não vai dar.